Hoy, esta mañana, estaremos estudiando la lección 5, que tiene por tema la maravillosa gracia. Es un tema fundamental, es un tema relacionado a la doctrina de la salvación, y es muy importante aprendermos este tema. Nosotros, enquanto cristianos, enquanto siervos de Dios, tener conocimiento sobre la gracia de Dios, sobre la salvación, como el hombre es salvo. E esta lição estaremos aprendendo algo fundamental relacionado a esse tema, a graça maravilhosa de Deus, e também sobre algumas crenças ou doutrinas antibíblicas que é contra a graça de Deus, denominada pelo autor de inimigo da graça. Enfim, vamos, em nome de Jesus Cristo, ser bendecidos por meio desta gloriosa palavra. Amém, irmãos? Primeiro, antes de nós outros adentrarmos ao ensino, eu gostaria de dizer com os irmãos que estudaram a lição e que queira os irmãos comentar, abordar sobre este tema, sobre a graça maravilhosa, ou seja, sobre a lição de hoje. Que os irmãos aprenderam ou entenderam desta lição e queira compartilhar aqui em classe. Glória a Deus, os irmãos têm a oportunidade. Eu entendi que a maravilhosa graça nos libera, nos llena do Espírito Santo e através delas, como falou em Cristo Jesus, que não pode ser uma excusa para que pecamos. Né? Amém. Glória a Jesus. Maravilhoso. Mais algum dos irmãos estudaram a lição, aprenderam algo e querem compartilhar? A mí me llamó la atención el antinomianismo, que es lo que hoy está pasando muchísimo y vemos en los templos, que es todo lo que predican en contra de la ley, ¿no? Son muchos que están siguiendo por la gracia, pues ya no hace falta observar la ley. Entonces abusan un poco de la gracia de Dios. Y eso, igual que la ley, nos llevará a la muerte, no a la salvación. Entonces, ahí Pablo, preocupado, ya sabía que eso había, que ese problema iba a pasar. Entonces nos explica, aprovecha para explicar lo que es la gracia. Y también es muy importante lo que he visto aquí, el periodo que pasamos de separación para Dios y después la santificación, ¿no? A través por medio de la gracia. Amém. Glória a Deus. Mas algum dos irmãos que estudaram a lição e queira compartilhar com a igreja, tem a oportunidade. Glória a Jesus. Nada mais estudou? Amém. Pero vamos aproveitar, estudar em casa. Amém, irmãos? Isso é muito bom. Adiante de aprender, alimentar nossa vida espiritual e conhecer mais nas Sagradas Escrituras. Vamos mais se tratando desse tema, a maravilhosa graça de Deus. Nós outros, enquanto cristianos, congregando em este ministério, Igreja Evangélica Missioneira Solo Senhor es Deus, cremos piamente que a salvação é por la graça. Cremos que não há outro médio de las pessoas ser salvas a não ser por meio da graça de Deus. Que é graça? Esta palavra é tão pequena, composta por 6 letras apenas. Graça. Que é graça? A palavra graça deriva do grego, que é charisma, significa favor imerecido, ou seja, a graça de Deus foi manifestada através de Jesus Cristo, que morreu na cruz de Calvário para atrair aqueles que creem em Cristo Jesus na salvação. Ora, de acordo com o que aprendemos na Bíblia Sagrada, a graça de Deus
ela se manifesta mediante a fé. É impossível uma pessoa ser alcançada por a graça de Deus se não for por meio da fé, ou seja, se ela não crer em el Senhor Deus, se não crer no sacrifício de Jesus. É por isso que João, capítulo 3, verso 18, diz: quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado, porque não crê em el unigênito Filho de Deus. Amém. É impossível alguém ser alcançado pela graça de Deus se não o crê. É por isso que há uma necessidade muito grande de predicar o Evangelho, de ensinar a palavra de Deus. Eu já disse aos irmãos que a fé ela é tanto progressiva como regressiva. A fé não para no que está. A fé ela cresce como também diminui. E a fé, como eu disse ayer para os irmãos, não é um produto da carne, do físico, ou do psique, ou das faculdades mentais. A fé é engendrada em nossas vidas por meio do Espírito Santo. E o instrumento que o Espírito Santo usa é a palavra de Deus. Romanos 10, 17. A fé vem por ouvir e ouvir a predicação da palavra de Deus. Ou seja, à medida com que o Evangelho é predicado e ensinado, o Espírito Santo vai usando esse Evangelho, esta palavra, e vai engendrando fé em el espírito das pessoas, e aqueles que já têm fé, o Espírito Santo vai fortalecendo esta fé e fazendo com que esta fé cresça e se fortaleça dentro de nós outros. Aprendemos na noite de ayer que a fé não vem do físico, a fé também não vem do alma, a fé não vem dos esforços humanos, a fé que vem das faculdades mentais ou dos esforços humanos, uma fé intelectual ou natural que seja, é uma fé natural, não é uma fé salvífica. É por isso que muitas pessoas que dizem que têm fé, uma fé natural, ao mesmo tempo que está firme na presença de Deus, já está fora. Ao mesmo tempo que estão animados, estão desanimados. Ao mesmo tempo que estão glorificando a Jesus, estão murmurando e blasfemando. Porque ao mesmo tempo que estão firmes na presença de Deus, já estão fora. Por que isso? Porque a fé natural faz com que as pessoas desistem facilmente de servir a Deus e de buscar a presença de Jesus. Então, a fé enredada por el Espírito Santo é a nosso espírito. Entendemos isso quando lemos Romanos, capítulo 8, verso 16, que diz: o Espírito de Deus comunica com nosso espírito. Ou seja, o Espírito Santo comunica com nosso espírito de que somos filhos de Deus, que mantém nós outros em coinonia com Deus, conectado com Deus. E essa conexão é o Espírito Santo. O Espírito Santo conecta nosso espírito a Deus. E é esse nosso espírito que o Espírito Santo engendra fé. É por isso que eu disse aos irmãos também ayer que o espírito do homem tem duas faculdades: a fé, aleluia, e a razão. Então, se o Espírito Santo engendra fé em nosso espírito, e é por isso que, independente da circunstância, independente de nossos sentimentos ou estado emocional, independente das coisas que passam em nossas vidas, nós outros permanecemos firmes na presença de Cristo. Pode ser que nosso pensamento, nosso sentimento, nosso desejo não é venido à igreja, é que é da em casa. Pero nosso espírito é consciente de que necessitamos estar na casa de Deus para ouvir a palavra. Por mais que nós outros não tenhamos gana, não tenhamos desejo de ler a Bíblia ou de orar, porque estamos decepcionados, desanimados e decepcionados por coisas que não vão bem, ou por algo que nós outros desejávamos tanto e não logramos.
Então, às vezes vem el desânimo, e às vezes, eu não vou orar, porque não está resolvendo orar, eu não vou mais na igreja, porque parece que quanto mais eu vou na igreja, pior quedam as coisas, tá? Vou parar. Pero de repente, nosso espírito, por ter sido enredado em ele, na fé, ele diz: não, eu não posso parar, eu não posso desistir, aleluia, eu não posso negar tudo, eu tenho que seguir, eu tenho que permanecer servindo a Deus, adorando ao Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Então, se um espírito liberado por meio do Espírito Santo, um espírito que foi alcançado por a graça de Deus, aleluia, ele sigue, ele permanece na presença do Senhor Jesus Cristo. Então, para que esta fé cresça e se fortaleça dentro de nós outros, em nosso espírito, em nosso ser, nós outros necessitamos alimentar constantemente pela palavra de Deus e orar ao Senhor Jesus Cristo. Buscar a presença de Deus. É surreal que os irmãos, antes mesmo de começar a orar, antes mesmo de começar seu período devocional, seja pela manhã, pela tarde ou pela noite que seja, antes mesmo, leia um texto bíblico, leia um capítulo, leia um texto bíblico, porque esse texto bíblico, o Espírito Santo vai ajudar a fortalecer sua fé. Amém, irmão? Alimenta pela palavra e depois, segundo a palavra de Deus, empieza a orar, a falar com o Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia! Então, se o estudo pela palavra de Deus é fundamental e necessário ser hecho todos os dias. Nós, como cristianos, devemos ser disciplinados e metódicos em esse aspecto da leitura e do estudo da palavra de Deus. Nossa vida deve ser organizada, metodicamente organizada. Organizada para quê? Organizada para tudo. Em el dia nós outros devemos já ter em mente o que devemos fazer hoje. O que vou fazer hoje? Hoje eu vou trabalhar, cuidar de minha casa. Hoje eu tenho um compromisso com alguém, uma visita para ser. Hoje eu tenho um passeio, pero tudo que planeamos, as atividades que planeamos em dia, nada disso pode ocupar ou pode substituir o período devocional nosso com Deus. Amém. Se tu tens todos os dias um período devocional de 1 hora com Deus, as outras atividades que tu marca por el dia, tu tens que já pensar: mira, esse período eu não posso ter nada nesse período, porque é um período que eu tenho com Deus. Aleluia, glória a Jesus. Se é dia, são 12 horas, 24 horas contando com a noite. Então, se todos os dias teremos esse período, e eu posso ocupar os outros dias, o resto do dia, com outras atividades, eu devo ter em mente, pero esse período devocional, eu não posso deixar. É como, por exemplo, você tem o momento da comida, o momento da cena, o momento de um bocadinho para a tarde, um desayuno por la manhã. Isso é sagrado para muitos. Essa não é, irmão? Todos os dias tem que dar comida, tal hora, alguns são 1 hora, outros são 2 horas, outros são 3 horas, mas todos os dias tem esse período para a comida, para a cena, para o lanche por la tarde, o desayuno por la manhã. Então também devemos ter em mente que todos os dias devemos ter esse período devocional para louvar a Deus, estudar sua palavra e para orar. Quem entendeu, diga amém, Jesus? Amém. Se queremos ter uma vida de fé crescente, uma fé que desarrolla, uma fé inabalável, uma fé bendecida por Deus, se queremos ser cristianos bendecidos e vitoriosos por Deus, nós outros devemos todos os dias ter esse período devocional com o Senhor, para estudar sua palavra, para orar e para alabar o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque sem este período devocional é impossível ter uma vida fortalecida, bendecida por Deus, por Jesus. Amém. Pastor, eu trabalho. Quem aqui não trabalha, levante a mão. Amém? Todos trabalham. Glória a Jesus. O próprio Jesus disse:
mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Juan 5, verso 17. Então, todos trabalham, e mesmo assim, nós devemos nos organizar de forma metódica para buscarmos a Deus, a fim de que nossa fé se fortaleça no Senhor Jesus Cristo. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então, a fé é fundamental, aleluia, para que a graça de Deus alcance nossas vidas para a glória de Jesus. É impossível que alguém seja salvo sem a fé. Porque Jesus dijo claramente: quem não crê já está condenado, porque não crê em el unigênito Hijo de Deus. Então, através da administração da palavra de Deus, o Espírito Santo vai enredando fé nos corações das pessoas, e aí a graça de Deus se manifesta. A graça de Deus se manifesta, aleluia, porque as pessoas ouviram a palavra, creram na palavra, reconheceram seus pecados e estão decididos a entregar as vidas a Cristo, a entregar a vida ao Senhor. A graça de Deus, através de Cristo Jesus, aleluia, se manifesta na vida das pessoas, trazendo ou realizando por la fé a primeira obra, que é a justificação por la fé, o que estudamos anteriormente. E esta justificação por la fé traz às pessoas perdão, ou seja, as del culpado inocente. Porque eles reconheceram que eram pecadores, arrependeu, confessou a Jesus e entregaram a vida a Cristo por la fé. Então, se por meio da fé fora justificado, tornado, ou seja, inocente, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Pegou? Essa graça maravilhosa, conforme Pablo estava dizendo, não é uma obra realizada de qualquer maneira, não é liberdade para as pessoas pecar, para as pessoas ser o que dá na gana. Pablo ensina claramente isso no capítulo número 5, conforme estudamos domingo passado, sobre a justificação. Uma vez que a pessoa é justificada por la fé, porque foi alcançado por a graça de Deus, é perdonado, como evidência de que foi perdonado, recebe paz, tem comunhão com Deus, recebe gozo e alegria, suporta ou vence nas tribulações, com prazer em servir a Jesus. E aí, Paulo disse no versículo de número 20, de forma clara, que não importa o quanto a pessoa tenha pecado, ele disse: se donde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Não importa se eles pecaram muito, não importa se são muitos os pecados, porque a graça de Deus é suficiente para liberar as pessoas, para perdoar as pessoas, por mais grave e mais grande que seja o pecado que tenha praticado. Por isso Paulo disse: donde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém. Aí, Paulo ensinando desta maneira, ele já tinha em sua mente, obviamente o Espírito Santo falou a seu coração e aclarou em seu coração que muitos usariam desse texto para criar uma interpretação mala, incorreta, como por exemplo os antinomianianos, que era o que criara, que tivera uma doutrina sacada desse texto de forma incorreta, onde eles acreditavam que se Paulo estava ensinando que donde abundou o pecado, superabundou a graça, ele estava dizendo que se Paulo também dijo, aleluia, que não estamos mais debaixo da lei, pelo debaixo da graça, então se os antinomianos acreditavam e ensinavam que não necessitavam mais de observar a lei em espécie alguma, não necessitavam mais da lei cerimonial, as leis civis e também as leis morais. Eles acreditavam que, aleluia, se a graça de Deus, ou seja, onde abundou o pecado, superabundou a graça, eles acreditavam que, servindo a Cristo, eles poderiam praticar qualquer tipo de pecado, que a graça de Deus, aleluia, ia ser com que eles foram perdonados. Ou seja, o pecado deixaria de existir, independente de santificar a vida ou não.
Sempre que pecava, automaticamente a graça de Deus já purificava, perdonava eles de seus pecados. Então, essa doutrina, esse ensinamento aqui, antinomianismo, era uma interpretação completamente incorreta do que Paulo estava ensinando. É por isso que Paulo usou hasta um discurso, um método chamado diatriba, que era uma forma de diálogo com um interlocutor imaginário. Ele mesmo dialogava, ou seja, ele perguntava e mesmo contestava, para que nós outros compreendêssemos de forma correta. Por isso que ele pergunta, dizendo que no versículo 1, que depois diremos, permaneceremos em el pecado para que a graça abunde? Aleluia. Versículo 12 ele diz, em maneira alguma, em nenhuma maneira. Por quê? Porque muitas vezes, já que onde abundou o pecado superabundou a graça, então não necessitamos de lei, não necessitamos de regras, não necessitamos de mandamentos. Nós outros, pecou, a graça ela é suficiente para nos perdonar. E mesmo pecando, ou seja, pecado deixa de existir. Não necessitamos de ter preocupação de obedecer a palavra. Então, se Paulo diz, vocês pensam que nós outros que fomos alcançados por a graça, aún permaneceremos em el pecado, para que a graça abunde? Ou seja, nós outros devemos permanecer pecando para que a graça de Deus venha abundar, venha se manifestar? Ele diz de maneira alguma. Essa verdade poderemos acordar quando Jesus perdona a mulher que foi encontrada em adultério. Não é isso? Em João capítulo de número 8, de forma clara que os judeus levaram a Jesus uma mulher e diziam, mira, esta mulher foi encontrada adulterando. E segundo a lei de Moisés, ela deve ser pedreada hasta a morte. Que diz tu, Jesus? Jesus, aleluia, por insistência dele, digo, aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Pero diz a Bíblia que todos saíram, porque todos perceberam que eram pecadores. Jesus levanta e pergunta à mulher, quem te condenou, mulher? Ela diz, nada, Senhor. E Jesus diz, nem eu te condeno. Aleluia, glória a Deus. Jesus é o que? A graça. A graça de Deus é manifestada através de quem? De Jesus. Jesus na graça digo, nem eu te condeno, pero ve e não peques mais. Amém. Amém, irmãos? Então, se a graça não é a liberdade para pecar, o homem não pode viver debaixo do pecado para que a graça abunde. Não, porque a mesma graça que digo, vete em paz, eu não te condeno, digo, vá e não peques mais. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Também em João capítulo de número 5, Jesus sendo um homem paralítico que estava à orilla de um tanque chamado tanque de Betesda. Jesus sanou ele. E depois de algumas horas ele encontra com Jesus em el templo. Jesus diz, agora tu estás sano, não volta a pecar, para que tu estado não se torne pior que antes. Isso é o que é a graça. A graça sanou ele, a graça perdonou ele, e a graça libertou ele. Não volta a pecar, ou seja, não permaneça debaixo do pecado, para que tu estado se torne pior. Ou seja, tu já foi alcançado por a graça de Deus. Agora, siga em obediência à palavra, porque eu sempre digo aos irmãos o que a Bíblia deixa claro. A graça, quando a graça se manifesta nas pessoas, já trazendo salvação. A salvação é por a graça e não por as obras. É assim que ensina Efésios capítulo de número 12, versículo 8. Por a graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem de vós outros, é dom de Deus. Amém. Então você está dizendo que nada é salvo porque pratica boas obras. Eu sou salvo porque eu deixei o álcool, eu sou salvo porque deixei o adultério, eu sou salvo porque deixei o crime, eu sou salvo porque eu deixei de praticar essas coisas que eram erradas, eu sou salvo porque eu passei
obedecer a palavra, eu sou salvo, ou serei salvo, porque eu congrego. Nadie é salvo por isso. A pessoa é salva, não será, é salva a partir do momento que crê em Cristo, reconhece que é pecador e entrega a vida a Cristo. A graça de Deus se manifesta e justifica. É isso que levou Simão desesperado com aqueles que estavam em sua casa, em São Lucas capítulo 7, a mulher que é considerada chamada de pecadora, que chegou na casa dela quando estava cenando com alguns invitados, e Jesus era um invitado desta cena, e então se chega ali uma pecadora por detrás de Jesus, tocou em seus pés, mojou, lavou seus pés com suas lágrimas, beijou seus pés, ungía com guento, com azeite, e Simão quedou preocupado em se conhecesse essa mulher, saberia que era uma pecadora se ele fosse verdadeiro um profeta. Jesus conta uma história de dois, um devia 50 denários e outro devia 500, e Jesus dijo, quem mais foi perdonado? Digo, a quem mais devia. Jesus dijo, assim é o estado desta mulher. Jesus dijo a ela, hija, perdonados estão os pecados. Eles quedaram desesperados, porque mire, como pode perdonar esta mulher tantos pecados que havia hecho? Jesus dijo, o Pablo dijo, donde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí Jesus dijo a ela, hija, ide em paz, vete em paz. Vete em paz com quem? Em paz com Deus. Amém, irmão? Se Cristo dijo a ela, vete em paz, por quê? Porque ela estava sendo justificada, perdonada. E se ele estava dizendo, vete em paz, ele estava dizendo da mesma forma, vete e não peques mais. Por quê? Porque uma pessoa só pode estar em paz com Deus se é justificado, se é perdonado. Não é assim que ensina Romanos 5, versículo 1? Justificado, pois, por a fé, temos paz com Deus. É pecado não arrependido, não confessado, ele saca a paz, ele saca o gozo, ele saca a alegria. Como prova disso, você lê depois Salmo 32, é salmista dizendo, no versículo 4 e 5, ele diz, quando eu me callei, meus huesos se me quedaram viejos, meu corpo doía, minha alma estava em desespero, pero de repente eu confessei meus pecados, derrei, e o Senhor me perdonou. Amém, irmão? Parafraseando o texto. Então, se a pessoa só não recebe paz quando a pessoa é justificada, e só somos justificados quando nós outros reconhecemos que somos pecadores e buscamos o perdão de Cristo, crendo que o sacrifício de Cristo na cruz é suficiente para nos perdonar. E quando somos justificados, sentimos essa paz com Deus. Não sentimos mais juzgado e condenado por os pecados praticados, porque ele acertou, arreglou com Deus. Quem entendeu, diga bem, Jesus? Ele arreglou sua situação com Deus. E aí, ao ser perdonado, recebeu esta paz gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Então, aleluia, deva não mais viver na prática do pecado, para que a graça abunde. Não necessita. Necessita, conforme está vendo adelante, permanecer firme na presença de Cristo. Não necessita obedecer para ser salvo. Pero uma vez que é salvo por Deus, porque for alcançado por a graça, essa pessoa obedece a palavra. Por quê, pastor? Porque a própria graça de Deus, que está em nós outros, nos constrange. Amém, irmão? Amém. Eu não vou fazer isso para que eu seja salvo. Não, eu não vou fazer isso porque eu sou salvo. E eu não posso entristecer ao Senhor. Amém? Amém. Glória a Jesus. Então, a graça de Deus está já com a igreja, com aquele que entregou a vida a Cristo. E a evidência é essa obediência na palavra. É por isso que Pablo não aceitava que não confirme, ou seja, Pablo não aceita e não confirma o antinomianismo. Porque os que de maneira equivocada aceitavam tal pensamento, criam que quanto mais pequemos,
mais graça recebemos. Os antinominianos acreditavam assim: quanto mais pecamos, mais graça recebemos. Pedro não era dessa maneira. Ele ensina para cuidarmos para não cair pela graça. Então, permanecer firme na presença de Jesus, firme na presença de Deus. Então, o antinomianismo é inimigo da graça de Deus, porque eles interpretam e entendem de forma incorreta que é a graça. E também há outro inimigo da graça de Deus, chamado legalismo. O que é esse legalismo? Esse legalismo, conforme diz a palavra, é um pouco ao contrário do antinomianismo. Antinomianismo acreditava que não deveria seguir nenhuma regra, devia seguir nenhum mandamento, nada a ver com lei em nenhum aspecto, e quanto mais pecava, mais a graça de Deus se manifestava na persona e tal. Já legalismo não. Legalismo era praticado dentro dos cristianos, principalmente por aqueles judios cristianos, aqueles que eram judios e haviam convertido a Jesus. Eles, às vezes, muitas vezes eram legalistas e ensinavam que a pessoa, para ser salvo, eles deveriam cumprir a lei. Se não cumprisse a lei, não seriam salvos. Então, eles diziam, se Paulo estava dizendo, por exemplo, que não estamos debaixo da lei, pelo debaixo da graça, eles argumentavam, ou entendiam que o argumento do Paulo estava ensinando que, em virtude de não estar mais baixo da lei, então já não há de obrigação alguma com o viver santo. Ou seja, ele estava entendendo, mira, se Paulo está dizendo que não mais estamos debaixo da lei e sim debaixo da graça, já não teremos mais compromisso, assim não teríamos nenhum compromisso com o santo, com o sagrado e tal. Mas não é assim que eles acreditavam. Eles acreditavam que tinha sim, que mesmo sendo cristiano, sendo servo de Deus, deveria obedecer a lei, cumprir a lei, os ritos da lei. É por isso que o escritor aos Hebreus escreveu esta epístola, para que aqueles cristãos judios que haviam se convertido, seguia, tendo em mente que deveria obedecer o que a lei do Antigo Testamento ensinava, como as leis cerimoniais, civis, morais e todos os aspectos da lei. Então, ele ensina de forma clara a luz, irmãos, que a salvação não é por observar a lei, a salvação é por a graça de Deus manifestada através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Pero Pablo deixa claro também, com relação à graça, que a graça não é liberdade para as pessoas pecar. Mesmo sendo alcançado por a graça, esta mesma graça, que é a presença de Cristo, exige de nós outros, ou impulsiona nós outros, a viver uma vida santa, uma vida agradável ao Senhor Jesus, uma vida liberada do pecado, liberada pela iniquidade. Não vamos ser salvos por obedecer os 603 preceitos da lei judaica. Não vamos ser salvos porque cumprimos regras humanas ou da lei. Não, somos salvos por la graça através da fé. E uma vez salvo através da fé, esta graça presente em nossas vidas nos constrange a obedecer, a santificar, a orar, a buscar a Deus, a dedicar a vida a Jesus. Aleluia. Não, eu fui alcançado pela graça, agora eu vivo e hago o que me dê na gana. Não, eu fui alcançado pela graça e eu vivo, permaneço no pecado. A graça não atua assim. A mesma graça que nos justifica, esta graça nos llena de temor, de amor, de perseverança na presença do Senhor. Amém. Aleluia. Não somos mais escravos do pecado. Sim, irmão. Una pregunta, pastor. Si nosotros somos salvos por la fe, teniendo fe,
y por la gracia, que es se le llama ahora periodo de la gracia, ¿verdad? Los de la época de la ley, ¿cómo fueron salvos exactamente? La salvação sempre fora por meio da graça. Hoje, na época da lei e antes da lei. Amém, irmãos? Amém. Nenhuma pessoa por a lei fora salva. Por quê? Porque nenhum ser humano logrou cumprir a lei. A Bíblia diz que a lei não é pecado, a lei é santa. Pero a lei é como um espejo, serviu para as pessoas mirar e contemplar seu próprio rosto. Nenhuma pessoa conseguiu cumprir a lei. Estando que a lei tinha ali 603 preceitos. Os judeus conseguiram observar 603 preceitos, 230 deles. E Abraão, por exemplo, pai da fé, ele não fora justificado por as obras. Santiago aclara isto, e como Pablo aclara, ensina de forma clara com relação a Abraão. Abraão é antes da lei. Os judeus aún acreditam e acreditavam que Abraão ele cumpriu a lei antes mesmo de ser escrita. Pero em realidade, Abraão ele viveu 430 anos antes da lei. Amém, irmão? Amém. Fora 430 anos depois de Deus ter chamado Abraão, que Deus passara a lei para Moisés no Monte Sinai, para o povo de Israel. E Abraão fora por la fé que ele creu em Deus, que ele saiu de sua terra, deixou sua parentela, e ele fora para uma terra desconhecida, para onde Deus enviara. Fora por la fé. Então, e a Bíblia diz que por crer em Deus, ele foi imputado por justiça. Amém. Fé aqui, ou crer em Deus aqui, é sinônimo de fidelidade e lealdade ao Senhor. Então, o que levou ele a praticar estas buenas obras foi a fé. Então, Paulo usa esse exemplo para deixar claro que a salvação é por la graça através da fé, e Santiago usa para ensinar que a fé não pode ser morta. A fé sem obras é morta. E Abraão fora justificado por la fé com as obras. Porque o que levou a praticar buenas obras foi a fé. O que leva nós a praticar buenas obras é a fé. Agora, os legalistas, se nós nos tornarmos legalistas, não necessita de fé. Porque os legalistas vão seguir regras. E é por isso que os fariseus pecavam e pecavam feio. Porque os fariseus eram legalistas. Para eles era cumprir regras. Quando eles chegavam, por exemplo, proibia Jesus, digo, tu não pode sanar hoje os enfermos, porque hoje é sábado. Por quê? Porque nas regras deles, em sábado não podia ser nada. Eles interpretavam bem a lei, mas não entendiam o espírito da lei. Por isso eles julgavam Jesus. Eles não podiam guardar sábado para alabar e adorar a Deus, não era simplesmente para cumprir regras. Isso é legalismo. Então, o que passa? Jesus veio e entendeu o espírito da lei. Por isso que o pai trabalha esta hora, e eu também trabalho. Então, e Jesus mira, se vocês são hipócritas, porque se vosotros em el sábado leva el asno para beber água, ou para o comedor, por que não pode sanar um homem em el dia de sábado? Então, se eles entendiam a letra, pelo espírito da lei, eles não entendiam. Então, é legalismo. A intenção não era alabar e adorar a Deus. Então, há muitas pessoas que seguem regras, mas não com o objetivo de alabar a Deus. Busque alguém que não estão seguindo as mesmas regras, as mesmas ideologias, e aí se tem direito de juzgar e de condenar essas pessoas. Porque a forma de alabar e de servir a Deus é distinto. É como os discípulos de Jesus. Ia chegando ali, viu um homem que estava echando demônio em nome de Jesus. Pedro não estava com Jesus, não era discípulo de Jesus, estava conosco, discípulos antigos, era discípulo que estava de João Bautista. Diz, Senhor, nós proibimos. Por que proibiram? Quem não é contra mim, é por mim. Então Jesus está dizendo, mira, eu não sou legalista. Nós não podemos ser legalistas. Então, a salvação é por la gracia, por intermédio da fé. Então, se
el período da lei, se uma pessoa cumprisse as regras da lei, hipoteticamente dizendo, porque nada conseguiu cumprir a lei, mas se alguém conseguisse cumprir ou observasse as regras da lei, e se ele não tivesse fé, não resolveria nada. Porque tanto em el período da lei, ou antes da lei, ou hoje período da graça, alguém para ser salvo deveria ser através de quê? Através da graça de Deus manifestada por meio da fé. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que todos pecaram. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, Adão pecou, Eva pecou, e todos que nasceram sob pecado. E qual ser humano seria capaz de se auto-justificar ou de ser justificado por meio de suas obras? Se tivesse algum que pudesse ser justificado por meio de suas obras, Jesus não teria ele morria na cruz. Não teria. Então, se por exemplo, Abraão não poderia ser justificado por meio de suas obras, porque eram pecadores. E o pecado separa o homem de Deus. Abraão estava separado de Deus, Davi estava separado de Deus, todos os seres humanos estavam separados de Deus. O que isso nós outros se acercar de Deus é a fé. A fé em quê? A fé no sacrifício de Cristo. É por isso que a Bíblia ensina que o Cordeiro de Deus fora morto desde a fundação do mundo. Porque se Cristo fora morto solo há 2000 anos atrás, os que morreram antes estavam perdidos. Porque não podia ser justificado por suas obras. Então, mesmo aqueles antes da lei, ou aqueles no período da lei, foram justificados por la fé em Cristo, em el Messias, em Deus. Aí a graça se manifestava. Por que a graça se manifestava no período da lei? Porque nenhuma pessoa era capaz de ser salva. Só através de um dom de Deus. Só através de ser salvo de forma gratuita, por la bondade, amor e misericórdia de Deus. Porque se for por las obras do ser humano, todos estaríamos perdidos. Tanto antes da lei, período da lei, e agora é período da graça. Quem entendeu, diga amém. Amém. Respondeu todo mundo. Pergunta, irmão Marcos. Sí, perfecto. Hablando do jovem rico, O que tem o homem rico? por la lei, que ele pensava que havia cumprido todo. Eles não ganham. Como diz antes, nada será salvo por la lei. Se nós outros formos juzgados por la lei, estamos perdidos. Tanto hoje como aqueles que viram o Antigo Testamento. A salvação é unicamente por la graça de Deus. Por isso que eu disse aos irmãos que diz aqui, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, pero o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Esse dom gratuito é a graça do Senhor. Pedro, quando uma multidão de 3.000 pessoas, ao escutar a primeira predicação de Pedro, em Hechos capítulo 2, versos 37 e 38, perguntaram: que haremos, irmãos, para ser salvos? Pedro dijo: arrependei-vos outros e seja bautizado para perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Que dom é esse, irmão? É a graça. Amém. Amém? Para receber essa graça, preciso crer em Cristo e arrepender de seus pecados, para que a graça se manifeste perdonando, justificando. E essa mesma graça e essa presença de Cristo em nossas vidas nos constrange a obedecer a palavra, a orar, a buscar o Senhor, a permanecer na presença de Deus. É por isso que tanto o antinomianismo como o legalismo está completamente fora do que Pablo ensina. Então Paulo escreve no capítulo 5 e diz que lá onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí ele, no versículo 6, ele explica: mira, pero estar debaixo da graça não significa ter liberdade para pecar. Nós vamos ter que estar debaixo do pecado para que a graça siga manifestando em nossas vidas. Amém, irmão? Amém. É igual ao bautismo, não decida toda vez que pecar ser bautizado. Amém? Amém, Jesus. Quando os judeus pecavam, matavam um cordeiro, porque era só um símbolo. Mas quando Cristo morreu na cruz, não necessita mais nada de morrer na cruz, e nenhum cordeiro morreu, porque a sangue de Cristo derramado na cruz, há 2000 anos atrás, é suficiente para purificar de nossos pecados todos quanto crer.
Agora, se a pessoa, não, eu não creio. Então Deus vai salvar porque Deus é soberano, vai salvar sim ele crê. Não, não vai. Deus é soberano, pelo isso é logo com livre albedrio. Amém. E se a pessoa não crê, ele diz, já está condenado. Como eu venho dizendo sempre aos irmãos, de uma expressão muito simples: Cristo é a porta da salvação. E a porta está aqui. E ele diz, Juan 10, versículo 9, Cristo diz, eu sou a porta. Todos quanto entrar por mim, será salvo. Ele não diz, todos aqueles que me paguem, meter aqui, e por essa porta para ser salvo. Não, todos quanto entrar por mim, será salvo. Essa é a graça do Senhor. Essa de graça, quem quer? Isaías 55 digo, vinde comprar sem preço e sem dinheiro, porque é de graça, essa salvação. Não é comprar produto no mercado e outro, não, é a salvação. Vinde comprar sem preço e sem dinheiro. A salvação é de graça. Não há preço ou dinheiro ou alguma coisa que podamos fazer para pagar. Não há. É por a graça, favor e mercê de Deus. Juan 7, versículo 37 e 38, Jesus diz, quem tem sede, venga a mim e beba. No sentido espiritual, está invitando a salvação. É graça. Vinde e recebi a graça. Aleluia. Amém, irmã? Amém. Mas para isso é necessário que crer. O Espírito Santo atuar na fé em el coração das pessoas. É por isso que nós não podemos deixar de predicar a palavra, ensinar Jesus, para que o Espírito Santo enreda a fé nos corações das pessoas e eles arrependem de seus pecados e a graça de Deus manifesta sobre eles, justificando, purificando e perdonando-os. Amém. Amém. Irmã? Pastor, eu tenho uma pergunta, porque eu sempre tive curiosidade nesse lado. Mira, há 32 anos atrás, eu não conhecia o Senhor. Porém, era temente. E meu avô também não conheceu. Sabia que Deus existia. Então, eu quero lhe perguntar, a gente católica que morreu hoje e que não conheceu o Senhor e que ninguém nunca predicou para eles, o que acontecerá? É como estamos dizendo aqui, nós não poderemos ir para o lado do legalismo, as regras, não seguir as regras, nossas regras, e se não está com os outros, está perdido. A própria Bíblia ensina que Deus não terá nada por expulsado. Mesmo entre os indígenas, por exemplo, que eles não conhecem Deus porque é o bar, Jesus, o Hijo de Deus, o Espírito Santo e tal. Mas não significa que eles são inocentes, ou então que eles não terão oportunidade de servir a Deus. Eles, a Bíblia ensina de forma clara que muitos, no dia do juízo final, por exemplo, vão ser julgados por a consciência, ou por a própria natureza. O Romanos capítulo 1 estudamos sobre isso na primeira lição, que a própria natureza é o testemunho da existência de Deus. Então, por exemplo, Paulo diz que a lei já está dentro da pessoa, todos sabem que adulterar é pecado, Amém. Desejar a mulher do outro, o homem do outro é pecado, todos sabem. Mesmo Gabriel ouviu falar de Jesus, pero sabe que, por exemplo, roubar algo, correr algo de alguém que não te pertence, isso não é agradável a Deus, compreende? Então, se a pessoa creu em Cristo, ou creu no Senhor, independente dos antepassados, do conhecimento dele evangélico, então ele não vai ser juzgado por evangelho, algo que ele não conheceu, pero vai ser juzgado por a própria consciência. Por exemplo, quando eu conheci o Senhor, eu já tinha um temor no meu coração, porque eu sabia que o Senhor era o único que poderia me salvar. Eu sabia que não havia outro Deus que poderia me salvar. Mas alguma gente dizia assim, sim, mas para ir para o céu eu tenho que levantar a mão e aceitar o Senhor. Só que naquela época eu não sabia que eu tinha que levantar a mão e aceitar o Senhor. Eu sabia que o Senhor era o único que era o salvador da minha alma. E eu sabia que eu tinha que lhe obedecer. Só que eu não tinha conhecimento dentro do meu coração que eu tinha que levantar minhas mãos e aceitar o Senhor. Então, em esse aspecto, por exemplo, Era isso que eu queria perguntar.
perguntar para saber. Se não levanta a mão, por exemplo, como se eu tivesse morrido nessa época para trás, temia Deus, não idolatrava as imagens de escultura, mas temia Deus e sabia que não poderia andar em pecado, andar por aí fazendo as coisas erradas. Só que eu não tinha o conhecimento que eu tinha que levantar minhas mãos para aceitar o Senhor. Se eu tivesse morrido nessa época, o que passaria? Eu vou explicar de uma forma general. Por exemplo, está aqui na igreja e predicando a palavra. Quem quer entregar sua vida a Cristo? E Jesus dijo: aquele que confia diante dos homens, eu confiaré diante de mis ángeles e de mi Padre. Então, se, por exemplo, está aqui na igreja predicando a palavra e perguntar à pessoa: então, quem quer entregar sua vida a Jesus? Se ele se sente amado por Deus e ele creu em Cristo, entendeu a palavra, entendeu a mensagem, porque se a pessoa não entende a mensagem, por que eu tenho que levantar a mão? Por que eu tenho que aceitar Jesus? Por que eu tenho que ser um cristiano e tal? Se ele não entender, ele vai ter essas perguntas e nem vai querer entregar a vida a Cristo. Então, se ele compreendeu, entendeu, o Espírito Santo entrou na fé no coração dele, e ele na igreja vai levantar a mão e entregar a vida a Cristo e tal. Mas digamos que ele não haga isso aqui em el culto, porque obviamente não compreendeu, não entendeu. Pero chega em sua casa, ou está em seu trabalho, e ele está aí meditando na palavra, e de repente, meditando na palavra, ele compreende, entende a palavra. Não, eu reconheço, sou um pecador, não necessito de Jesus, e entregar minha vida a Cristo. E se ele em tua casa, em teu trabalho, dentro do culto, e ele ali com Deus, entregar a vida a Jesus, eu vou dizer que ele não é crucificado por Jesus, só porque não levantou a mão aqui na igreja e alguém não orou por ele. A questão não é o que alguém vai fazer, a pessoa é a pessoa reconhecer Jesus. Amém. E reconhecer seus pecados. Em qualquer parte do mundo. Se chega uma pessoa aqui e fala, dizer: pastor, eu reconheci Jesus em minha casa como Senhor Salvador da minha alma, mas eu sou um cristiano. Bendições, minha irmã. Amém, Jesus. Agora vamos preparar para o bautismo. E se ele morre antes do bautismo, eu vou dizer que ele não é salvo? Eu não pode ser isso. Mira, eu não posso jamais dizer que uma ou outra pessoa não é salvo. Por quê? Porque isso não compete a mim. Amém, Jesus. E se algo não compete a mim, e não compete a nenhum de nós outros. A salvação é algo individual. Deus e o homem. E estão divididos por la graça. E a graça é de Deus, Ele dá a quem quer. Quem é eu para dizer: mira, isso não é salvo, isso não é. Mira, aquele que morreu e já está no inferno, porque eles não estavam aqui. Eu não pode ser isso, irmão. Eu não pode ser. Eu tenho que predicar o que a palavra ensina. Agora, mira, pastor, ele não está obedecendo aqui, ele morreu e foi para o inferno. Quem sou eu para dizer isso? Amém, irmão? Amém, Jesus. Nós outros não podemos usar a palavra para juzgar. Jesus disse para nós predicar, deixar para juzgar ela, no momento dele fazer esse juízo. O que devemos fazer é predicar. Pero o problema nosso é que nós não sentimos juízo. E às vezes nos preocupamos que anda juzgando um e outro. Pecamos quando hacemos isso. Não é assim que Jesus ensina, Mateus capítulo 7, versículo 1, não juzguei para que não seja juzgado. Aí usa essa expressão: não, pastor, eu estou denunciando o pecado. Eu não posso concordar com o pecado de nada. Claro, é verdade, não podemos. Eu disse isso em viagem para os irmãos. O que é denunciar o pecado? O que é não estar de acordo com o pecado de nada? Alguém pecou e eu vou dizer para a irmã Nina: mira, a irmã Lara pecou e está assim, mira como está a irmã Lara, e não se converte e tal. Isso é pecado. Então, se a irmã, permita, irmã, perdão usar o nome assim, pedir permisso. Então, se a irmã Lara pecou, hipoteticamente dizendo, o que eu devo fazer conforme Jesus ensina em São Mateus? Eu digo: a irmã, se ele pecou, não tenho que chegar no irmão Manuel. A irmã Lara, mira, irmã Lara, está assim, e depois com uma palavra, e mesmo de chegar lá, a irmã, não se sentindo superior a ela e melhor que ela. Aleluia. Amém, irmã? Amém. Porque se eu sinto sentindo melhor que ela, sentindo superior a ela, pode ser que eu não vou enganá-la. Então, chegar a ela, falar com ela e tal, e orar com ela, explicar e tal, para que ela reconheça que verdadeiramente errou, pecou e decida regar a vida com Deus. Aí Jesus disse: se ela te ouvir, ganaste. Pero se não ouvir, leva 2 ou 3 testemunhas. Ele não disse: vá e conta para 2 ou 3. Assutisme. Não digo isso. Ele disse: leva 2 ou 3 testemunhas. Testemunho de Cristo, 2 ou 3 irmãos
temente a Deus, que tem testemunho, tem temor de Deus, que vai também com amor falar com a irmã, tal, para convencer a irmã a se converter, se arrepender e volver para Jesus. Amém, irmão? Se ele aún não quis, ele derrubava a igreja. Vamos um resto maior, sempre mais. Um não deu, dois, três, agora vamos à igreja toda. Nós não compreendem como é? E às vezes atuamos de forma errada. Porque, não, eu agora conheço a palavra, eu sou servo de Deus e tal, a hora eu posso julgar as pessoas. Esse aí vai para o inferno porque, coitado, não conhece Jesus, é um impio, está condenado. Jamais, não pertenece a nós outros. A graça de Deus. A graça é de quem? De Deus. Ele dá e se manifesta a quem quer, a hora que quer, para quem quer. E nós não temos que dizer nada. Não pertenece a nós outros. Jesus derrotaram para Simão. Um deles 50 ou 500. Eu pequei menos. Então, uma porção da graça para ti se arrepender do pouco que pecou. Ele pecou muito. Então, a graça vai derramar muito sobre ele, porque onde mudou o pecado, superou muito a graça. Pero eu pequei pouco e não me arrependi, estou perdido, viu Jesus? Amém, irmão? Porque tanto quem pecou muito como quem pecou pouco necessita de arrepender. Porque tanto que pecou pouco como que pecou muito não consegue pagar a deuda. Necessita de la graça. Glória a Jesus. Meu abuelo morreu, pastor, e ali não tinha igreja. Deixa ele com Jesus. Eu não posso decidir o destino dele, ele foi para o inferno ou para o céu. Não. Queira Deus que eu vou encontrar ele em céu. Aleluia. Queira Deus. Amém, irmão? Amém. Eu predicava em Brasil, terminou o culto, Deus bendeceu o culto, bendeceu muita gente, sadou, liberou e foi uma maravilha. Terminou o culto, chegou uma senhora e disse: pastor, eu quero que tu ora para mim. Eu falei: não, eu vou orar para mim. Quero que tu ora para mim, para Deus se revelar, porque Nilo morreu há alguns dias atrás e quero que tu me diga para onde foi ele. Se ele foi para o céu ou para o inferno. Aí eu queria que você fizesse uma psicografia. Para mim, irmã, isso não funciona. Não é assim. Amém? Quede tranquila a hora, descansa em Deus. E a Bíblia diz: é ordenado morrer uma vez, depois siga o juízo. Então, sabendo onde ele está a hora, só vai te perturbar. Então, quede tranquilo e tal, orarmos para Deus e deixa ele em paz. Amém, irmão? Amém. Então as pessoas se preocupam muito nesse aspecto. Então devemos crer na graça de Deus e buscar a Jesus. Quem salva é o Senhor. Nosso compromisso é predicar a palavra e orar a Deus para que a graça alcance as pessoas. Amém. Essa pessoa não peca demasiado, pastor, é muito escândalo, tantas coisas. É bom que minha igreja tem mais. Quem somos nós outros, irmão? Para pensar o destino assim. Aleluia, Senhor. Quem somos nós outros? Somos legalistas? Somos o quê? Não. Nunca. Eu nem vou orar mais, pastor. Já cansei de orar. Quem somos nós outros, irmãos? Devemos seguir orando, pedindo a Deus que a graça alcance eles. Aleluia. Para que a graça permaneça sobre nossas vidas. Amém? Amém. La vitória da graça. La graça destrui o domínio do pecado. Pablo apresenta o pecado aqui como um tirano que não tem misericórdia, um tirano que não perdona, um tirano que vem com o objetivo de punir, de matar e destruir. Por isso, o salário do pecado é essa morte. Então, ele apresenta o pecado como um tirano. E a única coisa que pode destruir esse tirano, esse pecado, o poder do pecado, o domínio do pecado, é a graça de Deus através da manifestação de Jesus. Por isso ele diz no versículo 6 do capítulo 6 de Romanos: sabendo esto que nosso viejo homem foi crucificado juntamente com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Esse tirano, esse corpo do pecado, que não é só o corpo físico humano, pela natureza dominada e controlada por el pecado.
é destruído através de quê? Através da manifestação de Cristo, da manifestação da graça de Deus em nossas vidas. E é o homem sendo crucificado e ressuscitado com Cristo, sendo uma nova vida, uma nova persona. Então, se é o corpo do pecado, significa mais que simplesmente o corpo físico, pero é o corpo como algo que instrumentaliza o pecado e que tenta que ser destruído, ou seja, que teria que ser destruído. Foi no tanto através da cruz que esse tirano fora destronado e vivido deshecho, ou seja, vivido deshecho su domínio. Então, a palavra aqui traduzida, quando digo que o pecado fora destruído, esse corpo do pecado, a palavra grega é catarreo, que traduzido em Romanos 6,6 vem como destruído, tem o sentido de destronado. Então, se é pecado, quando a graça de Deus se manifesta sobre a vida da pessoa, o pecado é destronado. É por isso que se vivia uma vida de prostituição, não passa a viver mais. Se vivia uma vida escravizada por la iniquidade, por as drogas e outros vícios pecaminosos, a partir do momento que a graça de Deus alcança a pessoa, este tirano, este domínio do pecado é destronado. Porque a graça de Deus libera ela. Glória a Deus. É uma nova pessoa. É por isso que o antinomianismo é incorreto esta doutrina, esta ideologia. Porque a pessoa alcançada por a graça de Deus não sigue a mesma prática pecaminosa. Porque o domínio do pecado é destruído. Ou seja, o pecado é destronado. O pecado agora não manda em essa pessoa mais. O que manda em ele agora é Jesus, é o Espírito Santo. Por isso que Paulo diz: já não vivo eu, pelo Cristo vive em mim. E agora, parafraseando o texto de Gálatas 12, versículo 20, a hora que Cristo vive em mim, a vida que vivo em la carne, vivo a fé do livro de Deus. Pablo não usou a excusa que muitos cristianos usam hoje. A carne é fraca, pastor. A carne é débil. Ele falou: não, a vida que eu vivo na carne. Eu tenho que viver em espírito o tempo todo. Quem vive em espírito o tempo todo? Nunca anda na carne, só no espírito. Amém, irmã? Todo mundo compreende? Nós outros andamos mais na carne do que no espírito. Nós não andamos conectados com Deus, pensando em Deus, pensando no Espírito Santo 24 horas. Ou anda? Quem anda, levanta a mão. Amém, irmão? Amém. Então, quando Paulo, pastor, então está pegando que a Bíblia diz que tem que orar sem cessar? Andar em Espírito. Andar em Espírito não significa que deve estar pensando em Deus 24 horas, se pensar em Deus. Se não dizer que pensar em Deus, se eu pequei porque eu não pensei em Deus agora. Amém? Andar em Espírito, eu digo para o Espírito Santo 24 horas, não estou pensando em Espírito agora, Senhor, e pensei na carne. Amém, irmão? Amém. Então, como tudo equivale à oração, o ayuno, a vigilância, a lealdade ao Senhor, a perseverança na presença de Deus, ser guiado por el Espírito, não significa estar pensando pelo Espírito Santo, pensando nas coisas de Deus 24 horas, não. Vivemos uma vida agradável ao Senhor. E sempre que falhou, errou, pediu o Senhor misericórdia e perdão, isso é ser guiado por el Espírito. Amém, Jesus. E eu disse aos irmãos, sempre eu estou dizendo isso aos irmãos, para que os irmãos entendam. Usamos a expressão, eu estou sentindo a presença de Deus, é para externar que estamos sentindo a unção de Deus aqui. Pero às vezes não ajuda muito dizer isso, sentimos ou temos que sentir a presença de Deus. Porque em realidade, a presença de Deus não se sente a presença de Deus, sente a unção de Deus, é o gozo, é isso que se sente. E não é sempre que sentimos toda a vida, sentimos isso. No momento que está enfermo, sentimos esse gozo. Está enfermo, sentindo dor, decepção. Aí, ou às vezes a pessoa não está, passa às vezes uma semana sem sentir, às vezes esse gozo, essa unção. Aí pensa: filha, eu não tenho a presença do Espírito Santo, perdi a presença do Espírito Santo, perdi a presença de Deus. Não, irmão, não necessitamos, nós outros não necessitamos sentir algo ou sentir algo sobrenatural para crer que Deus está com nós outros. Aleluia. Fé é isso, mesmo sem sentir,
este gozo, é convicto, Deus está em minha vida. Amém. Amém, irmã? Mira, já tem um mês ou um ano que Deus usa alguém para falar comigo em profecia. Aí que é desesperado. Vou ir um irmão que é um profeta, uma irmã que é uma profetisa para orar e já vou começar a contar meus problemas para ajudar o irmão a profetizar. Aí digo, minha irmã, eu estou passando problema em casa, só não digo qual é o problema. Eu estou passando problema em casa, irmã, a coisa está feia. Então aí é mais fácil profetizar assim, não? Eis que, e o que está acontecendo na tua casa, o problema está fazendo para enfrentar mais, tal, vou trazer solução. Glória, Deus falou comigo, a hora me fez estar firme agora com Deus. Aí de repente passa mais um mês, família, eu tenho outro profeta que está falando comigo para que minha fé siga sendo fortalecida. Amém, irmã? Amém. Isso não é fé. Imagina Abraão. Abraão, quando apostou com Agar e tuvo Eliú, Ismael, ele tinha 86 anos. Deus volviu a falar com ele aos 90, quedou 13 anos sem Deus falar com ela. Imagina, Abraão foi todo desviado. Já acabou as promessas, não tem mais promessa. Seria assim, irmã? Não foi. Abraão seguiu firme na fé. Noé, Deus falou com Noé uma única vez, segundo o relato bíblico. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Deus falou com Noé uma única vez. E essa única vez que Deus falou com Noé, ele trabalhou 100 anos construindo uma arca. Aleluia. Não diz mais que se falou, a Bíblia não diz. Pode ser que falou, mas a Bíblia não diz que Deus falou com ele no decorrer desses 100 anos. Amém, irmão? Amém, Jesus. Não necessitou de Deus enviar algo sobrenatural para Noé seguir animado construindo arca. Não, fé. Pode ser que 50 anos, 60 anos se passaram, os filhos já estavam adultos. Papai, e que Deus abriu uma... Não abriu mais nada, meu filho. Vai uma celular, que viu para sempre para você. Não, nesse momento, eu creio, Deus abriu, está hablado e acabou. Amém, Jesus. Isso é fé. Aleluia. Amém, irmã? Essa fé que nós outros devemos ter. Glória a Deus. Se Deus, e se é alguma manifestação sobrenatural aqui ou não importa, eu sigo crendo em ela. Ele é fiel, Ele está com nós outros. Estamos passando por problema, por luta, desemprego, outras dificuldades, estamos. Eu sou convicto que tudo vai terminar bem. Amém. Por quê? Porque Deus está comigo. Deus está com nós outros. Estou enfrentando problema em meu hogar, em matrimônio, com os filhos, em trabalho, problema com o herbicida, problema em na empresa, estamos. Pero tudo vai terminar bem, porque Deus está com nós outros. Glória a Jesus. Isso é fé, irmãos. E esta fé vai ser fortalecida e enredada em nós outros por meio da palavra. Estão me caluniando, estão burlando de mim, estão me criticando, estão desejando mal, a derrota de minha vida, estão. Mas eu creio que tudo vai terminar bem, porque Deus está comigo. Glória a Deus, Senhor. Glória a Jesus. Mil se levantou a meu lado, das filhas à minha direita, levantaram, mas tudo vai acabar bem, porque Deus está em minha vida. Oh, glória a Jesus. Isso é fé. E quem enreda isso em nós outros é o Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Oh, quando eu amo o Espírito Santo. Amém, Jesus. És minha amiga, o Espírito Santo. Quem é amigo do Espírito Santo? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quantos amigos tem aqui o Espírito Santo? Ó. E ele não é seu amigo covarde, não, irmão. Glória a Jesus. Esse é o tipo de amigo que há em momentos que nós só queremos falar e ele quer só escutando. E às vezes tem pessoa que não está aqui. Já viu aquele amigo que você está falando e tal, e ele está do lado e tal, e parece que nem está aqui, só escutando. Assim é o Espírito Santo, há momentos que ele só escuta. Amém. E aí, no momento que ele habla pouco. Muitos pensam que Deus habla demasiado nos outros. Nós outros falamos demasiado. Deus não. Nós outros hablamos tudo que vem na cabeça, hablamos. Sem responsabilidade, hacemos mil promessas, e às vezes não cumprimos nada. Deus habla pouco, e o pouco que Deus habla, Ele cumpre. Amém, Jesus. Com uma só palavra, Deus já entrega uma mensagem plena.
Às vezes não precisa nem de palavra, só uma mirada. Mira Jesus. Pedro negando Jesus ali, já há tempo insistindo que não conhecia Jesus, que nunca viu Jesus. De repente Jesus passa, só dá uma mirada. Já foi uma mensagem que desarmou Pedro, deixou Pedro desesperado, chorou, amargurado e buscar perdão de Jesus. Veja como é. Eita Deus. Amém, irmão? Amém. Vamos ser amigo dela. Aleluia. Então, vamos dizer isso. Ela destrói a força do pecado, o domínio do pecado, e também destrói o reino da morte. Por quê? El salário do pecado é a morte. Os homens que antes de entregar a vida a Cristo, aqueles que não reconhecem Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ele está morto espiritual. Há 3 tipos de morte. A palavra morte significa separação. Há 3 tipos de morte. Uma morte chamada morte espiritual, que é quando a pessoa está apartada, separada de Deus. Ele está vivo fisicamente, porque ele espiritualmente está morto. Por isso não crê, não tem fé, não entrega a vida a Cristo, não permanece na presença de Cristo. Segundo tipo de morte é a morte física. A morte física é quando o espírito e a alma se separam do corpo humano. O coração, o cérebro, os riñones, o órgão para de funcionar. Aí a pessoa tem que ser sepultada, senão empieza a decompor e olemá-lo. Aí tem que sepultar, porque as bactérias vão se alimentar do corpo dela. Então, por quê? Morreu, o espírito e a alma saiu do corpo. E o terceiro tipo de morte é chamado na Bíblia de morte eterna. Esse terceiro tipo de morte, a morte eterna, os cristianos não vão passar por elas. Amém? O cristiano, alcançado por a graça e permanece na graça de Deus, eles só irão morrer uma vez. Se Cristo não arrebatar a igreja antes. Só não vai morrer uma vez, que é a morte física. A morte espiritual e a morte eterna, não. Quem entendeu, diga bem, Jesus? Amém. Então, glória a Deus. É por isso que a pessoa tem que permanecer na graça. Porque se morrer em pecado, sem arrepender e volver para Cristo, aí morre e passa por a segunda morte, que é a morte eterna, que é a separação eterna de Deus. E vai ter que enfrentar o trono branco, o juízo final. Pero, volvemos ao que diz aqui, 23. La gracia y los efectos del pecado. Mira, hoy pasa en el mundo hoy está sufriendo el efecto del pecado. Como eu disse antes, o pecado, apresentado por Pablo como um tirano que passa a dominar o mundo desde a partir do momento que entrou no mundo através do pecado praticado por Adão e Eva. E até hoje ele vai destruindo e arrasando com muitas pessoas. E os efeitos e consequências do pecado são, por exemplo, vemos nas catástrofes naturais, através das guerras, homicídios, estupros, abortos, violências, divórcios, separação na família, enfim, crimes, roubos e diversos tipos de maldade. Isso tudo são efeitos e consequências do pecado. O pecado traz a marca da morte, tanto a morte física como a morte espiritual. O alejamento de Deus são consequências do pecado. Então, o que leva as pessoas a alejar de Deus, a alejar dos pés de Deus, são consequências de pecado. Pero a graça de Deus, quando se manifesta, ela cambia tudo isso. Ela destrói esse domínio do pecado e leva a pessoa a servir a Deus. Esta graça, então, ela engendra frutos nas pessoas. Agora vamos ver, então, quais são os frutos da graça. O primeiro fruto da graça é a graça liberta. Então, a evidência de que a pessoa for alcançada por a graça é ser liberado. Ah, pastor, ele foi alcançado por a graça, pero não está liberto, não está liberado. Não, a graça traz liberação para a vida das pessoas. É por isso que ele deixa claro na Bíblia Sagrada: a graça é libertadora e produz frutos para nossa santificação. Mira o que diz Romanos capítulo 6, verso 22. Mas a hora que haveis sido libertados do pecado e hechos servos de Deus, tenemos por vosso fruto a santificação e com fim
la vida eterna. Então, como está dizendo, o inimigo da graça no denomianismo, e acredita que pode viver uma vida de qualquer maneira, porque quanto mais peca, mais se manifesta a graça, cai por terra isso. Porque aqui Pablo está dizendo de forma clara que a graça, quando se manifesta, produz o fruto que é da santificação. Ou seja, a pessoa que tem a graça de Deus na vida, ele é constrangida a viver uma vida de santificação. A santificação é gradativa. Provérbios 4:18 ensina que a santificação é como a luz de aurora, que vai brilhando e brilhando hasta chegar um dia perfeito. Então, eu santifiquei ayer e hoje eu sigo santificando. E essa santificação não é um legalismo. Eu deixei de ser isso, então agora eu estou me santificando. Não, a santificação de uma forma mais simples é uma limpeza espiritual. É ser limpo por Deus e por a palavra de Deus todos os dias. Jesus dijo em João 15:12-13: vós outros estáis limpos por causa de lá palavra. Então eu sempre me gusta dar esse exemplo para meus irmãos. Tu limpa a casa todos os dias e você chegou e mira, a casa está limpa hoje, não se pode limpa. Pero de repente tu vai e passa o dedo, aí quando passa o dedo você vê o sinal que quedou dentro do dedo. Aí que você vê que não está com limpa. Aí pode ir. Então aí limpa outra vez. Assim é nossas vidas. Parece que estamos limpos. Às vezes a pessoa não se cuida, pensa, mira, eu estou tão santo que parece que estou quase igual a coisa. Mire que eu estou santo. E aí quando pensa que está santo, aí vê a sujeira novo. Mas assim, outro está sujo, mas eu não estou sujo, porque então se resolveu mirar de sacar o polvo de alguém, corra a veiga que está em seus olhos. Bem, irmão? Então o atispa em alguém e ele tem uma viga, que é muito mais grande. Aí Jesus também viu que você mira para um mosquito, enquanto que está engolindo um camelo, um elefante. Então devemos cuidar, todos os dias ser limpo. A graça de Deus nos leva a ver isso. A graça de Deus leva nós outros a mirar para dentro de nós outros e ver o que está em nós outros que não está agradando a Deus, para alegrar-se com Deus e se limpar todos os dias através da palavra. E se quer, irmão, ser limpo todos os dias estude a palavra e ore, busca a Deus. O Espírito Santo vai estar falando ao seu coração e nos ajudando a ser limpo todos os dias. Quem entendeu, diga amém. Amém. Ser santo aqui não é ser perfeito, porque enquanto estivermos neste mundo nunca vamos ser perfeitos. Ser santo, ser santificado é ser limpo por Jesus todos os dias. Amém. Na essência da graça, já para terminarmos, como eu disse antes, a graça de Deus, ela exige de nós santificação, que é fruto, a obediência, o temor e a perseverança na presença do Senhor Jesus. Tanto que em Romanos, capítulo de número 11, ou seja, 6, versículo 11, mira o que Pablo diz aqui. Assim também, vós outros considerados muertos ao pecado, pero vivos para Deus em Cristo Jesus, Senhor nuestro. Então, nós outros quem? Nós outros que fomos alcançados por a graça de Deus. Agora devemos viver como muertos para o pecado e vivos para Cristo. Ou seja, todas as coisas que não agradam a Deus, que é desobediência ao Senhor Jesus, isso é pecado. E para o pecado devemos considerar morto para ele e vivo para Cristo. Por isso Pablo dijo, a vida que vivo, ou seja, já não vivo eu, pelo Cristo vive em mim. E a vida que vive na carne, vivo aí na fé do Hijo de Deus. Então, esta expressão que Pablo considerou, vem do original grego, que é logosomai, que significa reconhecer, tomar consciência. Assim também vós outros consideraos mortos ao pecado, pero vivos para Deus em Cristo Jesus. Então se considerar um aspecto de estar, tomar consciência ou reconhecer que para o pecado agora estamos mortos. Então não podemos mais viver debaixo do pecado.
pero debajo de la gracia, debajo de la obediencia a la palabra de Dios por Cristo Jesús. Aún em Romanos 6, no versículo 13, Pablo apresenta aqui, ó, versículo 13, ó. Nem tampouco penseis ou apresenteis vossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade, se não apresentar vossos mesmo a Deus, vosotros mesmos a Deus, como membros de Deus, como instrumentos de justiça. Ou seja, a palavra que apresentar, em grego é paristeme. Paristeme. Paristeme significa poner-se à posição de alguém. Então, quando Pablo diz assim, nem tampouco apresentei vossos membros ao pecado, ele está dizendo assim, não se ponga à disposição do pecado. Amém, irmão? Amém. Então, por quê? Porque quando a pessoa, eu já fui alcançado pela graça de Deus, e uma vez salvo para sempre, então eu posso viver, porque muitos usam essa teoria, essa mentalidade, ensinada por Juan Calvino. E esta interpreta mais errada aún. Uma vez salvo para sempre. Então, eu posso viver no pecado, no adultério, na prostituição, porque já fui salvo e eu vou ser salvo, e está. Então, jamais, uma vez que está salvo em Cristo Jesus, não se disponga ao pecado, não se disponga à iniquidade, das coisas que não agradam a Deus. E digo mais, como instrumento de iniquidade, se não apresentaos vosotros mesmo a Deus como vivo de entre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então está dizendo, mira, não apresentar, não se disponga ao pecado, mas se disponga a Deus, se disponga à vontade de Deus, e que seus membros sejam instrumento de justiça. A boca é minha, eu amo o que quero. Não, se tu for alcançado por a graça, a boca não é tua, é de Deus. Então se disponga tu boca, tu língua para falar das coisas que agradam a Deus. La mão é minha, é tua, não é de Deus. Os membros do nosso corpo, nossos membros, devem ser dispostos a Deus, disponer a Deus, a ser o que agrada a Deus, deve ser instrumento de justiça, Aleluia. não instrumento de pecado. Amém. Amém, Senhor. Nosso corpo não pode, nosso corpo, antes de ser alcançado por a graça, era instrumento de pecado. Por isso acostava com quem dava na gana, praticava o que dava na gana, e assim o que dava na gana. Porque uma hora que for alcançado por a graça, quem manda em nós outros é quem? Deus. Deus, Jesus. Como Pablo diz, Pablo submeteu e se entregou totalmente. Nunca olvida esse exemplo de Pablo, mano. Ele se entregou totalmente ao Senhor. Já não vivo eu. Por quê? Porque eu fui crucificado com Cristo. Cristo vive em mim. Ele estava dizendo, agora quem manda em minha vida é Cristo. Aí na música mundana em Brasília, o cantante diz assim, deixa a vida me levar. Porque aonde encontrou Cristo? Porque quando encontrar Cristo, ele vai cantar assim, deixa Cristo me levar. Aleluia. Porque já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Amém. Amém, irmã? Amém. Eu estou só esperando ele converter. E ele vai cambiar essa música. Aleluia. Deixa Cristo me levar. Oh, aleluia. Cristo vai agora conduzir a vida dela. Deixa Cristo te levar, irmã. Já não vimos nós outros, vive Cristo em nós outros, porque nós outros fomos crucificados com Cristo, ressuscitamos com Cristo, e agora Cristo vive em nós outros. Cristo manda em nós outros. Essa mano é minha? Não, essa mano é de Cristo. Eu sempre, uma pastora, eu digo, mira amor, isso é meu. Eu falo, isso não é tu não, isso é meu, porque hasta tu és meu. Amém, irmão? Amém. Eu falo, não, essa água é minha. Eu falo, não és tu és minha, porque hasta tu és minha. Imagina esta água. Assim é nós outros para com Deus. Se nós outros somos de Deus, imagina esta mão. É de quem? Aí cristiano que não era convertido no Brasil dizia assim, mira, eu sou crente, pero minha mão não és não. Aí Jesus viu, é melhor cortar a mão e entrar em ele sendo faltando a ele do que entrar com a mão no inferno. Amém, Jesus. Quantos cristianos dizem, eu sou crente, pero minha boca não é não.
Mas então está perdido, tem que separar ele, porque Cristo vai de qualquer pedra. Amém, irmão? Não és tuya, és do Senhor. Se tu és do Senhor, imagina a tua boca. Então não pode hablar o que tu quer, que daí na cana. Ele pede mil, eu vou para outro lugar porque os pés são mil. És tu e não é de Cristo, porque se tu é de Cristo, os pés também. Então tem que ir onde Cristo quer que tu vá. Amém. Não é tão simples assim de entender isso. Amém? Deixa Cristo levar. La graça santifica, o que estudamos antes. Santificação, fruto da graça. Os irmãos entenderam? Levanta a mão e diga glória a Jesus. Glória a Deus. Tem alguma pergunta, los irmãos, a ser? Deus. Se tem água. Alguém quer perguntar algo? O bautismo é um símbolo da morte com Cristo. Quando nos bautizamos, nos arrependimos, é como um símbolo, uma cerimônia de que estamos morrendo para o pecado. Na verdade, o bautismo é um símbolo de que já morremos. Porque a pessoa, uma coisa que eu sempre digo aos irmãos, a pessoa não pode se bautizar para ser perdonado ou para viver uma nova vida. Porque há muitos que entendem assim, essa definida. Eu não vou bautizar agora, porque depois que eu bautizar, eu não pode ser isso, eu não pode ser aquilo. Uma visão legalista. Ou então, aí outros irmãos dizem assim, mira, a partir de agora tu és uma nova criatura porque tu se bautizou. Bautismo não é um novo nascimento, é um símbolo. A pessoa necessita se converter, ser alcançado por a graça de Deus, se converter, ser liberado do pecado, viver uma nova vida com Cristo, justificado, para depois ser bautizado. Porque o bautismo só é um símbolo. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmão? Amém. O bautismo é um símbolo de que a pessoa morreu para o pecado e ressuscitou em Cristo. É um símbolo. Pero antes de ser bautizado, já deve ter sido alcançado por a graça de Deus e ter recebido essa liberação. Glória a Deus, glória a Deus. Quem entendeu, diga bem, Jesus? Amém, Jesus. Essa pergunta, irmã? Que o Espírito Santo siga hablando a los corações de los hermanos, em nome de Jesus Cristo. Eu invito a todos.